Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa quinta-feira após Copa do Brasil. E olha, muita grana nos cofres do Vasco dentro dessa competição. O Vasco avança para as quartas, mas também já conhece os seus possíveis adversários. E a gente obviamente vai falar bastante sobre isso, porque agora, meus amigos, é só pedreira. Agora, para chegar na semifinal, é só pedreira. E obviamente, para chegar também nas finais, o Vasco terá que ter uma evolução e entender que Copa se joga como Copa. Se joga com malandragem, se joga com a bola nos pés quando for preciso e também quebra a bola quando for preciso. Então, essa evolução precisa acontecer nesse time que avança para as quartas junto com bastante... vou falar para você, tá? Pedreira atrás de pedreira. E a gente vai comentar muito sobre isso. Obviamente, vamos falar também sobre saídas de jogadores. A Barca Cruz Maltina pode estar sendo formada para jogadores saírem e, claro, viabilizar a chegada de outros atletas. O Pedrinho, lá na audiência pública em São Januário, falou conosco, né? Vocês se lembram muito bem, que trocas teriam que acontecer no elenco. Alguns deveriam sair para outros chegarem. E, obviamente, a gente vai observar isso agora no mercado, já que a folha salarial do Vasco está inchada e é necessário a saída de alguns atletas. Vamos falar bastante sobre isso aqui nesse vídeo. Mas antes, você que é parceiro aqui do nosso trabalho, corre ali no primeiro comentário fixado e se cadastre na parceira aqui do nosso trabalho, que é a Estrela Bet, que oferece para vocês inúmeros prêmios. E claro, você que se cadastra, deposita R$10 ou mais usando o código ESTRELA500, você obtém R$500 em bônus e, claro, entra no nosso grupo de prêmios do WhatsApp que sorteia várias camisas do Vasco do basquete. A Estrela Bet renovou o contrato com o Vasco do basquete, então dá aquela moral, entra lá no link, clica lá, se cadastre para você também fazer parte desse grupo de prêmios e estar conosco dentro de todos os sorteios. Tem uma camisa do Vasco por mês sendo sorteada e você tá perdendo, né? Sai dessa plataforma que não te dá nada. Corre lá para a Estrela Bet, dá aquela moral, clica no link que está no primeiro comentário fixado, solta a vinheta, bora pro vídeo. Resultado da Copa do Brasil da última quarta-feira. Lembrando que hoje ainda temos o jogo na Serrinha entre Goiás e São Paulo. Mas ontem já descobrimos possíveis adversários que podem enfrentar o Vasco na próxima fase, né, nas quartas de finais. Lembrando que depois das quartas vem as semifinais, então é muito importante esse período, né, que o Vasco vem chegando na Copa do Brasil, além da premiação. Bom, mas falando sobre ontem, o Flamengo eliminou o Palmeiras, né, venceu por 2-0 no Maracanã e perdeu por 1-0 em um jogo polêmico de arbitragem no Allianz Parque, né? Situação de linha, de impedimento, muita polêmica com a arbitragem de Daronco. Não seria diferente o Flamengo se classificar de outra forma, né? Sempre tem que ter a arbitragem envolvida. O Atlético Paranaense venceu novamente o Red Bull Bragantino, só que por 3-2, abriu ali 3-0 no placar. O Bragantino foi lá e descontou 2 vezes. Lembrando que no jogo da ida, o Atlético ganhou por 2-0 na Liga Arena. Vale lembrar que o Atlético Mineiro também venceu o CRB, goleou na Arena MRV por 3-0. Os dois que são os galos, né, que se enfrentaram ali nessa fase da Copa do Brasil. O Galo Mineiro levou a melhor, venceu o CRB. Empatou fora de casa em Alagoas, no Rei Pelé, por 2-2 e goleou na Arena MRV. Botafogo está eliminado para o Bahia, empatou no Newton Santos por 1-1, jogo de ida, e no jogo de volta com gol de Luciano Rodrigues, Lúcio Rodrigues, isso, especulado no Vasco por muitos e muito tempo, principalmente no início da temporada, fez o gol e classificou o Bahia por 1-0 na casa de apostas Arena Fonte Nova, né? O Corinthians também passou pelo Grêmio, um jogo de 0-0 em Itaquera e 0-0 no Couto Pereira, então tivemos 2 placares iguais e o Grêmio foi bizonho nos pênaltis, né? O Grêmio perdeu 3 pênaltis seguidos e o Corinthians avança na Copa do Brasil. Outro eliminado carioca é o Fluminense. O Fluminense perdeu para o Juventude no Alfredo Jaconi por 3-2 e empatou por 2-2. Um jogo eletrizante também. O Fluminense fez 2 gols em 2 minutos, já nos acréscimos no segundo tempo, mas não conseguiu
estar mais próximo, né, dessa classificação. Hoje, no Serrinha, em Goiás, e São Paulo se enfrentam em Goiânia, tá? O jogo às 8 horas da noite. A gente vai, obviamente, acompanhar para saber quais seriam os possíveis adversários do Vasco nas quartas de finais. Lembrando que o artilheiro da competição é Pablo Verratti, com 5 gols, e o vice-artilheiro é o Emiliano Rodrigues, com 4, e o Ener Valencia também com 4. Ambos não disputam mais a Copa do Brasil. Enfim, Copa do Brasil que se chama a Copa Milionária do Brasil, né? O Vasco, que arrecadou cerca de 4,5 milhões nessa fase das oitavas para as quartas, já teria faturado cerca de 13 milhões e 300 mil reais, juntando toda a premiação. Então, vale lembrar que a Copa do Brasil ela tem, né, essa particularidade, e os clubes começam, né, a avançar para buscar não só a classificação em busca do título que classifica de forma antecipada para a Copa Libertadores da América do ano que vem, mas também visando essa questão financeira, visando premiações milionárias. E o Vasco teve êxito agora até as quartas de finais, embolsando esse valor por volta aí de 13 milhões e meio de reais. A gente vai, obviamente, trazer, né, o panorama da Copa do Brasil assim que tivermos o próximo sorteio, e o Vasco pode enfrentar aí equipes difíceis. O Vasco pode pegar o Flamengo, o Atlético Mineiro, pode pegar o Corinthians, pode pegar o Atlético Paranaense, ainda tem São Paulo e Goiás que vão se enfrentar, também pode ser ambas equipes. Então o Vasco já tem aí também dificuldades, né? O Gigante da Colina de olho na classificação para as semifinais da Copa do Brasil. 13 anos que a gente não chega nas quartas. Será que é agora que o Vasco vence a Copa do Brasil? Obviamente, a gente vai estar observando e trazendo o panorama. O certo é, para ganhar a Copa do Brasil, será necessária muita mudança de postura dessa equipe. Essa equipe precisa, o quanto antes, aprender a jogar Copa. Precisa ser uma equipe copeira. O Vasco já chega nas quartas, faltam 2 fasezinhas para a grande final. Então a gente vai estar, obviamente, cobrando, buscando tudo para, quem sabe, né, da forma que a gente pode ajudar o Vasco a chegar nesse panorama e, quem sabe, ser campeão de novo, bicampeão da Copa do Brasil. Enfim, falando sobre reforços, mercado da bola, né, o Gigante da Colina se agita na saída de jogadores. Na saída do Marcelo Santana, né, lá em São Januário, eu estava presente, chamei o Marcelo Santana para falar um pouco com a gente ali na zona mista. O Marcelo Santana falou, né, sobre a possível saída do Praxedes, que tem a questão que está avançada com o Atlético Paranaense, mas também falou sobre os possíveis 4 nomes que estão aí podendo sair. Bom, muita gente fala em Rossi, Galdames, Zé Gabriel e também o Serginho. Enfim, muita gente troca o Galdames pelo Eric Marcos. Então a gente está tentando montar esse quebra-cabeça para saber realmente a lista desses jogadores. O certo é, não foram para o jogo Praxedes, Rossi e Zé Gabriel, também o Eric Marcos. Então a gente já começa a ver uma movimentação dentro do mercado que pode viabilizar a saída desses atletas. Aí eu pergunto para vocês, Praxedes indo para o Atlético Paranaense, quem sabe o Rossi indo para outro clube por empréstimo, tem contrato com o Vasco até o final do ano. O Serginho tem contrato com o Vasco até o final do ano que vem. O Zé Gabriel tem contrato também com o Vasco até o final desse ano. A gente começa a observar aí que a situação do mercado começa a se viabilizar para possíveis saídas o quanto antes, para viabilizar possíveis chegadas o quanto antes. Porque é notório que o Vasco tem dificuldades de inflar cada vez mais essa folha salarial. E a gente vai estar, obviamente, buscando e observando toda essa movimentação. Enfim, eu queria saber a sua opinião. Vai ali nos comentários, monte a sua barca de saída do Vasco que você deseja para essa janela de transferências. Lembrando que o Marcelo Santana tinha falado sobre Praxedes e mais 4 nomes, não revelou quem seriam esses 4 nomes. Mas vai lá, monte a sua barca nos comentários. Daqui a pouco eu volto, a hora do Vasco, meio-dia, e claro, você acompanha tudo aqui. Clica lá no joinha para dar aquela moral, vai lá nos comentários deixar a sua opinião. Vou deixar um recadinho para você realizar o seu sonho de vir para São Januário com tudo pago pelo canal. Forte abraço, saudações vascaínas. É o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples. Corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo.
desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa. A alimentação, uma camisa original do Vasco vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.